Quem é você quando ninguém está vendo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lili Albuquerque, esse canal é super interativo, eu sempre falo isso eu estou muito bem, graças ao meu bom Deus. E vocês, como vocês estão? Deixa aqui comentar de como vocês estão, como está a semana de vocês, o que está acontecendo de bom na vida de vocês, tá? Eu estou muito feliz, graças a Deus, tenho seguido firme na luta, na caminhada. Beleza? Então não se esquece de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar com a galera e ativar o sininho e deixar aqui pra mim o seu comentário, tá bom? E sugestão de vídeo. E hoje eu queria falar de quem é você quando ninguém está por perto. Temos a tendência, né, de sermos aquilo fora de casa, aquilo que a gente não é dentro de casa. A gente tem a tendência de sermos aquilo que a gente não é em casa. Isso é legal? Não, não é legal. É grave? Depende. Por quê? Porque nós temos um temperamento, nós temos uma doutrina, nós temos um caráter, a gente tem uma criação. E com o passar do tempo, a gente vai formando, né, a nossa criação, o nosso caráter, vai validando aquilo que a gente é, aquilo que a gente não é. Quando a gente casa, ou quando você é solteiro dentro da sua casa, às vezes você é uma pessoa muito nervosa, às vezes você é uma pessoa que chega em casa estressada, briga com os filhos, briga com o marido, briga com sua mãe, com seu pai, você que é solteiro, e lá fora você é outra pessoa. E isso é normal, tá? Isso é normal, por quê? Porque normalmente a gente carrega uma carga muito grande de energia negativa e a gente tem a tendência de trazer isso para dentro da nossa casa. A gente traz essa preocupação dos problemas lá fora para dentro de casa e a gente acaba descontando em quem a gente mais ama. E são as pessoas que mais nos amam que nos decepcionam, você já reparou? Quem a gente mais ama que a gente decepciona. Isso é tendência, isso é normal, não é certo, mas acontece. Por quê? Porque a gente acha, me ama, me perdoa, vai me amar, vai me perdoar. Tudo que eu fizer, tá tudo certo. A gente briga e depois acerta. E muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes, com a gente achando que a gente tem essa liberdade de falar, de se expressar com os nossos filhos, de brigar e falar de qualquer jeito, e isso traz para dentro da nossa casa uma energia negativa, a gente leva para os nossos filhos os nossos problemas e leva as palavras de maldição, palavras que vai magoar os nossos filhos, que vão ficar enraizados no coração deles, que eles podem carregar para a vida. E nós mulheres, você pai, a gente é espelho para os nossos filhos. Nós somos exemplo para os nossos filhos, sim. Queremos ou não, somos. Então nós temos que vigiar nossas palavras, nós temos que vigiar aquilo que a gente fala. Hoje, por exemplo, eu falei uma coisa para minha menina e aí ela achou ruim, ela alterou comigo e falou, eu vou sair, então eu vou sair daqui. Eu falei, então sai. E ela saiu. Porque a minha menina ela tem a tendência de não gostar de ouvir as coisas. Ela gosta de falar, mas ela não gosta de ouvir. E ela saiu, foi pro quarto. E eu não liguei. Então, assim, mas depois eu mandei um videozinho pra ela. Então, o que acontece? E eu não falei nada que ofendesse ela, só falei com ela que ela podia se retirar. Mas, às vezes eu poderia ali, naquele momento, ter falado uma palavra que ofendesse, uma palavra que ia magoar, uma palavra que ia plantar ali no coração dela, uma mágoa, ia gerar uma maldição. Nós mães, principalmente nós mães, nós pais, na verdade, nós temos o poder da palavra. Nós temos o poder de abençoar nossos filhos e amaldiçoar nossos filhos. Porque veio de nós, gerados por nós. Quantas crianças, quantas mães, quantos pais que vieram de famílias desestruturadas, famílias que não têm a sabedoria, não têm o discernimento das palavras, do que pode ou não falar, vem já para constituir uma família toda magoada, destruída, com o coração
de mágoa, carregando um fardo de palavras de maldição, carregando maldição sobre sua vida. E essa maldição é jogada nos seus filhos, porque os pais não teve sabedoria lá no passado para discernir o que era certo, o que é a palavra certa, o que é a palavra errada. Então eu queria falar para você, a gente temos que tentar ser a mesma pessoa quando ninguém está vendo. Quando as pessoas não estão vendo, não é que ninguém não está vendo, sempre tem alguém nos observando, tanto no trabalho, quanto no ônibus, quanto na rua, e principalmente dentro da nossa casa. Os nossos filhos estão nos observando o tempo todo, e quando eles não estão por perto, não tem ninguém fisicamente por perto, quem está perto de nós é Deus. Os anjos do Senhor e o diabo, ele está ao nosso derredor, esperando uma brechinha para ele agir na nossa vida, através das palavras. A gente fala alguma coisa para os nossos filhos, ou qualquer outra coisa que a gente verbaliza, ele fala, beleza, é isso aí que você quer. Ele não pode nos tocar, mas ele pode usar aquelas palavras para trazer uma coisa ruim para a nossa vida, tá? Gente, para quem não sabe, existe isso, tá? A Bíblia mesmo fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e o inimigo, ele está ao nosso derredor. Como os anjos do Senhor, ele nos protege, e aí o inimigo, ele não pode nos atacar, ele fica ao nosso derredor. Quando a gente está respaldado, a gente pede a proteção do Senhor. Então ele fica ali na estreita, esperando uma brecha para aproximar da gente, ou para poder ouvir aquilo que a gente tem para falar, para usar aquilo contra nós. Então nós temos que saber o que nós estamos falando dentro da nossa casa, principalmente, porque a nossa casa é um lugar de paz, é um lugar de harmonia. Tem que ser um lugar onde você chega, toma seu banho, conversa com seus filhos. Eu sei que não é bem assim, tá, gente? Mas que deveria ser assim. Um lugar de paz, um lugar onde você tem que sua família é a união, entendeu? É um lugar de conversas, de resolver coisas, entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu nunca fui uma mãe muito exemplar, não, mas eu tentei, tá? Eu tentei fazer o meu melhor. E até que eu consegui fazer um pouco, sabe? Deus me ajudou. Meus filhos são umas meninas muito boas, umas meninas muito educadas, entendeu? Então, no geral, não, tenho certeza, eu fiz um bom trabalho, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui uma mãe mais rígida, mais brava, sabe? Mas às vezes eu penso que eu poderia ter sido menos brava, menos, entendeu? Mas foi assim que eu tive a orientação naquele momento. Eu achei que eu estava fazendo certo e graças a Deus, naquele momento eu fiz certo. Hoje eu sou mais tranquila, hoje eu tento ver as coisas pelo outro lado. E também eu fui uma mãe solo, né, gente? Então eu me cobrava muito, eu me exigia muito. Eu tinha muito medo do que eu estava ensinando para os meus filhos, o que eu estava passando, que tipo de caráter. Então eu achava que eu tinha que ser muito rígida, falar vários não, para que os meus filhos entendessem, entendeu? Que os caminhos que eles tinham que andar. E graças a Deus deu certo, sabe? Mas eu poderia ter feito de outra forma e ter dado certo, sim. Outras mães que é mais amorosa, mais calma, mais tranquila, que faz o trabalho e dá certo, graças a Deus. Então, o que você tem que ter? Tem que ter dureza, mas tem que ter amor. E principalmente dureza e amor e palavras. Principalmente na hora que você for falar pro seu filho alguma coisa. A gente, mãe, tem a tendência de falar pra filha assim, você tá ficando feio, você tá ficando gorda, né? O menino, você tá ficando feio, menino espinhento, menino feio. E a gente fala isso, sabe? A gente fala com o menino, você é burro, você não aprende nada. Isso são palavras de maldição que a gente tá jogando nos nossos filhos, entendeu? Então, eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu li o livro Bênçãos de Maldição. E a partir daquele momento ali, eu sempre tentei medir as minhas palavras. Às vezes aconteceu de eu falar assim, mas eu sempre tentei, né, falar menos coisas que
trouxesse maldição para a vida dos meus filhos. Eu sempre falei com elas que elas seriam capazes, que elas são lindas. A gente tem que abençoar as nossas filhas, dizer que elas é maravilhosa, que elas é perfeita, abençoar a vida delas, o relacionamento delas, o futuro relacionamento delas, porque muitas meninas, né, elas criam expectativa demais, elas principalmente meninas que não têm pai, ela quer compensar aquele amor do pai em outro homem. Então a gente sempre tem que dizer para elas, não precisa, você é perfeita, Deus te ama se você não tem um pai, mas Deus é o seu pai. Entendeu? Deus te ama, eu sou sua mãe, eu tenho amor para dar para os dois. Lógico que tem uma lacuna, lógico que tem um vazio, mas a gente falar assim, elas vão entender, entendeu? Que elas não precisam buscar em outro homem um amor de um pai. E também os homens, né? Às vezes a mãe era uma mãe muito dispersa, uma mãe que não dava amor nem carinho, e muitas vezes esse homem ele vai buscar em outra mulher aquele amor de mãe e nunca vai achar, gente, porque cada amor é diferente. Um amor de mãe é um amor de mãe. Um amor de esposa é um amor de esposa, de uma namorada. Então, às vezes, o homem busca naquela mulher aquele amor de mãe, aquele carinho, aquele colo. Tem homem que não amadurece porque ele não teve uma mãe para poder dizer, meu filho, você tem que ser homem, você tem que amadurecer, sabe? Então, ele sempre está buscando aquela doçura da mãe, na esposa, e não tem, é outro tipo de amor, outro tipo de relacionamento. Então, gente, vamos atentar a isso, eu tô falando isso de coração. Eu acho isso muito legal ser falado, muito importante, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para você. Se atenta ao que você fala dentro da sua casa, se atenta ao que você é dentro da sua casa e fora da sua casa, tá bom? Não trazer para dentro das nossas coisas, nossa casa, aquilo que nos magoa, aquilo que a gente traz de ruim, que acontece com nós na rua, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com a galera, tá bom, gente? E deixa seus comentários aqui, deixa pra mim, gente, um comentário com alguma sugestão de vídeo pra vocês, tá bom? Alguma coisa que tá acontecendo que eu não sei, se vocês quiserem, você pode mandar pra mim no meu Instagram, tá bom? Elili Albuquerque. Beijos, então, fico com Deus. Fui!